Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula aqui do Shitcam. Então, vamos agora efetivamente dar início ao nosso curso aqui. A primeira coisa que você vai fazer, antes de mais nada, antes de importar um desenho, é entender aqui alguns conceitos básicos do Shitcam. Tá? O que a gente vê aqui neste retângulo cinza se trata da mesa. Tá? A mesa, o que é? A máquina de vocês, tá? A máquina que vocês adquiriram, a máquina que vocês vão utilizar para fazer o corte, a máquina CNC, tá? O que está aqui em cinza é a máquina, tá bom? Ela já vem configurada, a gente já configura esses valores aqui de acordo com a máquina do cliente, tá bom? O que vocês estão vendo aqui, nesse tom aqui, é a chapa, o material de vocês, tá? Aqui é o material. Então, nós temos aqui nesse quadrado cinza a mesa, nesse quadrado aqui mais avermelhado, burgundy, nós temos o material e este aqui é o desenho. Esse quadradinho aqui, eu fiz aqui um desenho, tá? Eu fiz um desenho aqui para ilustrar para vocês. Isso é a primeira coisa que você precisa entender, tá bom? Mesa, material e desenho. É o básico, tá? Se caso você queira entender como que faz para gerar este valor da mesa aqui, ó, você vem aqui em opções, você vem em máquina, vai abrir este menu, você vem aqui em exibir a mesa. Aqui você vai ter o valor dessa mesa, tá? Neste exemplo aqui, eu estou imaginando que eu estou trabalhando com uma máquina que tenha de área útil de corte 1.500 no meu eixo X, tá? Que é o eixo que acompanha o pórtico, tá, da máquina. E temos aqui cerca de 3.000 aqui em milímetros, 3.000 milímetros aqui em área útil de corte no eixo Y, tá? Então, se eu colocasse, por exemplo, que a minha máquina seria uma máquina de 1.000, um exemplo aqui, por 2.000, vocês vão ver que vai alterar o valor da minha mesa, ela ficou menor, tá? Então, isso aqui é muito importante. Vou voltar aqui, eu venho aqui em opções, vamos lá, vamos voltar aqui, ó, opções, máquina. Aqui eu venho em exibir mesa e eu vou colocar aqui o valor. Nesse caso é o valor, né, de exemplo, tá? Vamos dizer que eu estou trabalhando com a máquina de 1.500 aqui no eixo por 3.000. Eu posso medir isso clicando com o botão direito. Uma vez que a minha seta esteja selecionada, eu clico com o botão direito, vem em medida, eu posso medir aqui. É uma medida precisa? Não é 100% a minha medida, mas ela já vai me trazer aqui um valor aproximado. Eu poderia aprimorar esse valor, dando zoom aqui, enfim, mas não é o caso, tá? Então, vou voltar aqui apenas para a questão de ilustração aqui do nosso exemplo. Muito bem, então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você saber as medidas da sua chapa, tá? Qual que é a chapa que você vai cortar? Tá? Digamos que você tem uma chapa, você tem uma série de desenhos e você quer aprimorar isso. Você quer já colocar vários desenhos nessa chapa, já quer que a máquina faça todo esse corte, né, automatizado, e que ao mesmo tempo você também consiga prever aí quanto que você vai ter de sobra. Então, para trabalhar dessa forma, dentro de um fluxo competente, então primeiramente você precisa saber qual é a dimensão da sua chapa. Para isso, uma vez que você saiba os valores, né, você foi lá e mediu a sua chapa, você vem aqui e vamos atribuir esses valores aqui para que a gente possa trabalhar dentro de um fluxo competente. Eu venho em opções de trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou colocar aqui um valor de 500, tá? Digamos que a minha chapa já foi cortada, eu estou com uma chapa aqui de 500 por 1.000 aqui, tá bom? É apenas por exemplo. Vamos lá. Então, eu vim aqui em opções de trabalho, em material e inseri aqui os meus valores no eixo X. Eu tenho 500, no eixo Y eu tenho 1.000. Mas agora nós vamos falar um detalhe importante. Por que o 500 ficou aqui no eixo X e por que aqui ficou 1.000? Muito simples. Isso vai depender do teu posicionamento. Se a minha chapa está posicionada dessa forma,
digamos que aqui eu estou na frente da máquina, estou olhando aqui, aqui é uma visão de cima da máquina, mas digamos que eu posicionei lá de acordo como está aqui. A parte mais comprida da minha chapa foi posicionada acompanhando o eixo Y, então é dessa forma que você deve atribuir aqui em opções de trabalho, tá? Se você colocou ela de outra forma, que o 1000 estivesse acompanhando o pórtico da chapa, da máquina, então o valor deve ser colocado da mesma forma, tá? Isso vai ficar mais fácil para você trabalhar, isso vai ficar mais claro na hora de fazer os desenhos, tá? Uma vez que os desenhos, eu vou passar aqui para vocês, eles iniciam deste ponto aqui. Tá? Então ele vai seguir exatamente o que vocês estão enxergando aqui no Shitcam. Tá? Então eu recomendo que vocês posicionem a chapa e depois venham aqui e coloquem exatamente o mesmo valor de posicionamento para que fique mais fácil e mais claro aí o trabalhar de vocês. Então esse é o primeiro passo aqui no software. Vocês vão medir a chapa que vocês têm, vocês vão posicionar ela lá e depois o valor correspondente vocês vão atribuir aqui em opções de trabalho e vão colocar. Se a minha chapa tivesse 700 no eixo X por 1400 no eixo Y, ela estaria dessa forma aqui, tá? Então, conforme o meu posicionamento aqui na máquina, ela tem que corresponder aqui nas opções de trabalho. Isso aqui é para que facilite depois o processo seguinte, beleza?